Então vamos lá estudar o algoritmo a priori. O algoritmo a priori, ele executa em duas etapas. Na primeira etapa, ele vai encontrar os itens sets frequentes, ou seja, os itens sets que obedecem ao suporte que foi solicitado, ao mínimo suporte que foi entrada do algoritmo. E na segunda etapa, ele filtra ou seleciona ou separa os itens sets frequentes para gerar as regras. Então, por exemplo, um conjunto de itens frequentes, frango, roupas e leite, com naquela base de dados que a gente tinha visto, suporte 3/7, vai ter naturalmente qualquer divisão desses elementos para gerar a regra, vai ter no conjunto união o mesmo suporte, né? O suporte não vai mudar. Então, por exemplo, a regra roupas gera leite e frango, então ela vai ter aqui uma confiança 3/3, é um exemplo, né, de regra a partir do conjunto de itens sets frequentes. A primeira etapa seria então identificar que esse é um dos conjuntos frequentes e que aqui, dentro desses conjuntos, é possível gerar essa regra que vai obedecer a confiança mínima que foi solicitada. A etapa 1 do algoritmo, o primeiro passo, é a mineração dos itens sets, listar, encontrar os itens sets frequentes. Para isso, o algoritmo recebe o MinSup, que é o mínimo suporte aceito. Então, quer dizer, um item set frequente é um conjunto de itens cujo suporte é maior ou igual a esse MinSup. É essa que vai ser a saída dessa fase do algoritmo. E ele utiliza da seguinte ideia, que é a propriedade a priori, a propriedade de fechamento para baixo, que significa o seguinte: quaisquer subconjuntos de um item set frequente também são itens sets frequentes. Então, por exemplo, se A, B e D é um item set frequente, naturalmente o AB também vai ser, porque ele aconteceu em todas aquelas ocorrências do ABD. Então, necessariamente ele também é. O AD também é, o BD também é. E abaixo deles ainda tem o A, o B e o C, que apesar de serem de tamanho 1, também contam como item set frequente. Então, o algoritmo vai funcionar da seguinte maneira para essa parte 1, de encontrar os itens sets frequentes. Então, ele é um algoritmo iterativo que vai iterando através dos níveis. Ele vai começar no primeiro nível, no nível mais baixo, na verdade, aquele nível que tem só um elemento. Então, olha, primeiro, encontre todos os conjuntos de itens frequentes, os itens sets frequentes de um item. Aí depois ele vai passar por de 2 itens. E assim por diante, até que não tenha mais itens sets frequentes para um dado valor de k. Então, em cada iteração k, considere apenas conjuntos de itens que contenham itens sets de tamanho k-1. Então, na iteração k, eu estou considerando, avaliando os candidatos como sendo os de tamanho k-1. Então o algoritmo está aqui, olha, no, assim, bastante alto nível. Encontre os itens sets frequentes de tamanho 1, esse vai ser o conjunto F1. Aí a partir do k igual a 2, porque aqui já foi para o k igual a 1, a partir do k igual a 2, faça o CK ser os candidatos de tamanho k, aqueles itens sets de tamanho k que podem ser frequentes, dado o f de k-1. Então ele está usando o f de k-1 para combinar e tentar encontrar os candidatos. Depois de achar os candidatos, ele faz o fk ser igual a aqueles conjuntos de itens frequentes que realmente são frequentes, ou seja, que obedecem à regra de suporte. Naturalmente podem ser todos ou não, mas é um subconjunto desse conjunto CK. Então aí você tem o FK com o K igual a 2, né? E aí vai rodar para o K igual a 3, enquanto estiver elemento item set frequente naquele valor de K. Se algum valor de K, K igual a 5, por exemplo, já não tem mais item set frequente, ele vai parar. Ele não vai fazer para 6, naturalmente. Ele vai parar. Então vamos dar um exemplo. Suponha esse banco de dados de transações. Aqui nós temos 4 itens, 4 transações e uma lista de itens, são 5 itens distribuídos dentro dessas transações. Considere o suporte mínimo de meio. Suporte mínimo é a entrada do algoritmo. E aqui embaixo a gente tem a computação das fases, em cada iteração. Primeiro na iteração 1, na primeira passada, ele vai emitir então
cada item que ele encontrar e sua quantidade. Então ele vai sempre contar se aquele item está numa dada transação. Se tiver, ele vai contar mais um. Vai passando as transações e contando. O item 1 ele esteve em duas transações, ó, ele está na T100 e ele está na T300. Aí, o item 2 em 3 transações, o 3 em 3 e assim por diante. Aí, eles são candidatos. Agora, para eles serem parte dos itens sets frequentes daquele valor de K, que seria o conjunto F1, então ele tem que ter um suporte maior do que meio. Como temos 4 transações aqui, meio seriam pelo menos duas transações. Então, quando a frequência aqui for maior do que 2, maior ou igual a 2, ele vem aqui fazer parte do conjunto. Então, ele deixa de ser candidato para ser parte do item set frequente de tamanho 1. Isso aconteceu com os elementos 1, 2, 3 e 5. O 4 ficou de fora. Agora começa a fase iterativa, onde esses elementos são usados para combinar os elementos de tamanho k mais 1 agora. Então, os da fase k menos 1 são usados para a fase k. Então, eu estou aqui no C2 e aqui nós temos 1 combinado com 2, 1 combinado com 3, porque está acontecendo a combinação desses elementos de F1. Né? Então, se tem o 1, tem o 2, tem o 3 e o 5, eles vão ser todos combinados aqui embaixo. E aí, na segunda passada, esses elementos candidatos vão ser buscados para serem contados. Então, quantas vezes aconteceu 1 e 2 na mesma cesta, na mesma transação? Aconteceu uma vez. 1 e 3, aconteceu duas, e assim por diante. Como a frequência mínima aqui tem que ser 2, para o suporte mínimo de meio, então, se for frequência 2 ou mais, ele vai permanecer no F2. Deixa de ser candidato e faz parte do conjunto frequente. Então, nós vamos ter aqui 1, 3, sendo um item 7 frequente com frequência 2, tem o 2, 3, o 2, 5 e o 3, 5. Bem, da primeira iteração para a segunda, acaba que ele vai fazer a combinação de todos os elementos possíveis. No entanto, a partir de agora, tem uma otimização. Ele, na verdade, ele vai pegar todos os elementos que tem, os itens sets frequentes daquele K-1, no caso vale 2, e vai pegar todos que têm o mesmo prefixo e que só muda o último elemento, porque aí o último elemento ele vai colocar no conjunto de tamanho agora K. Então, por exemplo, olha, 1, 3, prefixo é 1. Tem algum aqui que tem prefixo 1? Não tem, então não precisa combinar 1, 3 com mais nada. 2, 3, tem mais algum aqui que tem prefixo 2? Então elimina o último elemento, o que sobrar é o prefixo. Aqui ficou um elemento só, que é o 2. O 2, sim, ele é prefixo também de outros itens sets frequentes de tamanho K-1, como o 2, 5 e 2, 3. Aliás, como o 2, 5 somente. Então vai ser feito agora a junção desses dois. Ou seja, eu vou passar a ter 2, 3 e 5. É o candidato que apareceu aqui embaixo. No caso, o último elemento aqui ele é o 3, 5. Tem mais algum com prefixo 3? Também não tem. Então ele vai acabar emitindo somente esse candidato. Na terceira passada, ele vai contar e vai ver que aconteceu duas vezes. 2 está dentro do suporte mínimo de meio? Está. Então eu tenho aqui o meu último elemento, nesse caso de tamanho 3. Então, por fim, o algoritmo da parte 1 fica da seguinte maneira. Ele começa, então, recebendo a base de dados de transações, o T grande, aí ele faz o C1 ser igual a todos os elementos que ele encontrar na primeira passada, todos os itens que ele encontrar, e o F1 vai ser aquele item F, se F pertence ao C1, e se a contagem do F por N for maior do que o MinSup. Né? Então é aquela condição de ter passado pelo MinSup para ele permanecer no F1. Aí, essa foi a inicialização, porque no caso dos itens sets de tamanho 1, né, ele não itera. E agora começa a fase que itera, com o K iniciando em 2, ele vai rodar aqui enquanto o F de K-1 for diferente de vazio, e vai somando o K++, passando mudando o tamanho de K. Aqui, começando com K igual a 2, então ele vai fazer
essa função candidateGen é a geração dos candidatos. Então é onde ele vai fazer as combinações e emitir um conjunto de candidatos aqui nesse CK, né? Tendo como entrada todos os itens sets frequentes de tamanho K-1. Aí, para cada transação pertencente a T grande, é onde ele vai fazer uma passada pela base de transações, para cada candidato C pertencente ao CK, ele precisa identificar se o C está contido naquela transação, em T, e se tiver, ele conta mais um para esse candidato C, esse item set frequente candidato que está lá dentro. Então, quer dizer, ele está contando. Quando acabarem todas as transações, o que ele vai fazer? Filtrar, ou seja, vai para FK todo mundo que for de C, pertencente ao CK, tal que a contagem daquele item set frequente dividido por n tem que ser maior ou igual ao MISUP, sendo n o número de transações. Sendo maior, ele fica em F. E aí, quando ele retornar desse for, o resultado vai estar nesse conjunto F, que na verdade seria a união de todos os KFs. Então o F1, F2, F3 até o FK. Por isso esse UK aqui no final, que na verdade não é de U, é de união. Na verdade não é um conjunto U específico, é só a união de todos os FKs. Então a fase 1 foi a geração dos itens sets frequentes, porque eles serão usados na fase 2, que é a fase que realmente vai gerar as regras de associação a partir de itens sets frequentes candidatos. Mais uma etapa então é necessária, que vai fazer o quê? Vai pegar cada um dos itens sets frequentes, por exemplo, aqui, cada um sendo x aqui nesse caso, e para cada subconjunto não vazio A de x, é para fazer o B ser igual ao complemento, ou seja, o x menos A. Então todo mundo que está em x, mas e que não está em A. Ou seja, está separando o item set frequente. E nós queremos todas as combinações possíveis, desde que algum lado não fique fique sem elementos. Não pode ficar sem elemento, claro. A regra precisa ter como parte antecessora ter pelo menos um item, e a sucessora tem que ter pelo menos um item também. Então, a seta B é uma regra de associação candidata. Ela vai de fato ser uma regra de associação se a confiança dessa regra for maior ou igual ao minconf. Então, quer dizer, a partir dessa geração de todos os candidatos fazendo as separações do próprio item set frequente em um grupo A e um grupo B, agora é calcular a confiança para todos os candidatos. E aqueles que tiverem confiança maior ou igual ao minconf vão entrar no resultado saída. Vamos ver como funciona então com um exemplo. Suponha que essa regra 234 seja frequente com suporte igual a 50%. Então, os subconjuntos não vazios, todos possíveis, temos 2, 3, 2, 4, 3, 4 e cada elemento individualmente, 2, o 3 e o 4. E eles têm suportes específicos, estão aqui apresentados. Geraria essas regras de associação, que seria 2 e 3 gera 4, e isso com a confiança 100%, ou seja, se 2 e 3 estiverem numa transação, a chance de ter 4 é 100%. E isso vai acontecer para essa base de dados sempre dessa maneira. Já a regra, por exemplo, a regra 2 gera 3 e 4, já tem uma confiança de 67%. O que significa, aqui parece ser 2 em cada 3 casos que eles ocorreram. Não, acho que não é. Esse 67 veio de outro dado. Agora, ele aqui está com confiança menor. Então, todo mundo que tiver essa confiança maior do que, por exemplo, 50%, que é o que for definido, vai ser filtrado e vai entrar no resultado. Vai ser uma regra, sim, que obedeceu o suporte e a confiança. Lembrando que todas essas regras, como o conjunto união delas é exatamente da parte A com a parte B, né, a antecessora e a sucessora, como a união delas vai ser sempre o item set frequente, o suporte delas é o suporte do item set frequente. Então todas elas aqui já obedeceriam
a restrição de suporte apresentada pelo algoritmo. Bastaria fazer o filtro aqui pela confiança. Um resumo da parte de geração de regras. Então, o primeiro ponto é que para obter a regra A, então B, precisamos ter o suporte da união, que é o suporte do item 7 frequente que gerou a regra candidata se A, então B, e ter o suporte de A, porque a divisão de um pelo outro vai dar a confiança da regra A, então B. Tá? É possível aproveitar essa informação e assim não ter mais eficiência no cálculo. Então, todas as informações necessárias para o cálculo da confiança já foram registrados na geração de conjuntos de itens, porque os subitens já teve o seu suporte registrado, calculado. E aí, se ele for registrado, na segunda etapa ele vai ser aproveitado. Você não tem que calcular de novo o suporte. E não há necessidade de ver os dados das transações mais. Não vai fazer uma nova passada na base de dados de transação. Não é necessário, somente na primeira etapa, não na segunda etapa. Então essa etapa não é tão cara em termos de tempo quanto a etapa de geração de itens sets frequentes. Bem, avaliando o algoritmo, inicialmente ele parece ser bem caro em termos de tempo, porque ele faz pesquisa por nível, e em cada nível ele tem que fazer uma série de combinações e depois filtrar. Na verdade, o K vai ser o tamanho do maior conjunto de itens possível. Mesmo assim, ele pode ser podado antes. Se para um dado valor de K não houver nenhum item set frequente, para o próximo nível ele não vai precisar calcular. Então, muitas vezes ele não vai chegar ao valor K. Então ele vai fazer no máximo, no pior caso, K passada sobre os dados. Parece até muito, né? No entanto, esse K é limitado. Muitas vezes ele vai parar antes. O algoritmo é muito rápido. Sob algumas condições, todas as regras podem ser encontradas em tempo linear para aquele valor de K, não é? No entanto, esse seria um caso médio, né? Claro que poderia ter uma base de dados lá que vai acabar sendo... O algoritmo ele não é linear, né? Ele é exponencial. E aí ele escala para grandes conjuntos de dados, desde que esse caso médio, né, sendo linear, então ele escala bem.